Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui, mais uma sexta-feira. Às vezes eu faço no sábado, às vezes eu faço na Cici hoje. Nós vamos refletir na sexta-feira, ainda pela manhã. São 8 e pouca da manhã. Eu quero falar hoje sobre a questão das profecias. Nós temos visto aí nos últimos dias alguns profetas no YouTube e as pessoas ficam confusas. Aí perguntam, Luizane, é verdade que dia 30 de março vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque eu ouvi o profeta falar. Luizane, mas eu também vi o vídeo de uma mulher, uma senhora, que pregou num congresso da Assembleia de Deus em 2019 e tudo o que ela falou se cumpriu. O que a Bíblia fala a respeito disso? Qual deve ser a nossa postura diante de profetas e de profecias? Lembrando sempre que esses vídeos que eu faço são para cristãos. Portanto, pessoas que acreditam em profecia, que acreditam em milagre, que acreditam em visão espiritual, né? Em sonhos que podem ser interpretados. Pessoas que acreditam que Deus fala conosco, quer seja pela palavra ou em casos extraordinários pela boca de profetas. Então nós vamos ler um texto que está aqui no livro de 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos orar e vamos refletir um pouquinho sobre isso. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 12, ele dá alguns direcionamentos para aquele povo, para que aquele povo pudesse observar e andar daquela seguinte forma, para que fosse mais fácil. Então ele começa assim, no verso 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Oremos. Senhor, nosso Deus e nossa Pai, nós estamos aqui nessa manhã para, em primeiro lugar, reconhecer diante do Senhor quão somos pecadores, miseravelmente corruptos, Senhor. A cada dia mais nós reconhecemos que nós somos necessitados da vossa misericórdia sobre nós, Senhor. Porque nós não temos nada para apresentar para o Senhor, a não ser pecado, vergonha e desonra. Mas por causa dos merecimentos do nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós nos atrevemos a estar diante do Senhor e a clamar que o Senhor nos escute. Então nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fala conosco sobre esta palavra. Fala conosco, Senhor, sobre o que nós devemos fazer a respeito das profecias deste tempo tão tortuoso que nós estamos vivendo. Nós queremos saber a direção do Teu Espírito sobre nós. E assim nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Você observa aqui que Paulo, ele orienta que nós
acatemos com apreço aqueles que trabalham no meio de nós e nos presidem no Senhor. De quem que Paulo está falando? Paulo está falando do pastor e do padre, do sacerdote, do homem e da mulher de Deus ali, que está ali pelejando, trabalhando, cuidando de você, da igreja, da sua família. Que nós tenhamos apreço por essas pessoas. E por aí nós já podemos começar o quê? Aprender o quê? Nós precisamos parar de falar mal dos nossos pastores e padres. Ah, Luiziane, mas quando eles erram, meu irmão, minha irmã, eles vão responder para nosso Senhor. Ah, eu sou obrigado a concordar com tudo que padre e pastor fala? De jeito nenhum. Nós não somos obrigados a concordar. Mas nós não podemos ficar expondo as pessoas, principalmente nesse tempo em que o mundo caminha para um caos nunca visto antes. Se nós cristãos começarmos a falar mal do sacerdote, do pastor, do presbítero, do obreiro, o que vai ser deste povo que não conhece o Senhor? Eles vão pensar assim, mas se entre eles há esta guerra, e se a própria palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste, eu não quero andar com cristãos, são piores que nós. Então nós temos que ter cuidado quando, como e com quem nós falamos. É claro que entre nós mesmos, né, em reuniões ali familiares, em situações, nós temos às vezes que comentar alguma coisa, mas sempre com respeito, irmãos. Sempre com respeito, evitar motins, né, na igreja, levantes. Paulo também fala assim, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. O que é admoestar? É aconselhar, é chamar a atenção. Se você sabe que existe alguém na sua igreja, na sua comunidade, que você se reúne, que está insubmisso, não respeita a igreja, não respeita o padre, não respeita o pastor, você precisa aconselhar essa pessoa. Ah, Luísa, mas a pessoa não escuta. Faz a palavra de Deus, para a gente viver orientado pela palavra, a gente tem que fazer o que a palavra manda e ponto. Manda você aconselhar. Se aconselha, se a pessoa não ouvir, aí já é problema dela, aí já não é problema seu. A gente tem que fazer o que está aqui. Consoleis os desanimados. Você sabia que desanimado é diferente de insubmisso? Tem aquele que está lá conosco, que congrega conosco, que vai lá na missa, no culto com a gente, mas que não tem obediência. Não quer mudar de vida, não quer andar conforme a cartilha de Cristo. Esse é o insubmisso. Mas o desanimado é aquele que já andou. É aquele que foi traído, que foi vítima de fofoca, que foi vítima de humilhação, de rejeição. E essa pessoa desanimou da obra de Deus. Desanimou de estar conosco nas missas, nos cultos, nas reuniões. Então essa pessoa nós devemos procurar para o quê? Para consolar. Para falar para ele, olha meu querido, a igreja é feita de pecadores. Ali não tem anjinho, ali não tem santinho. Nem no altar, nem no banco. Todo mundo é pecador. Consola, ama essa pessoa. E a outra coisa que Paulo diz aqui, e sejais longânimos para com todos. Porque o que é longânimo? É ter longo ânimo, é ter paciência. E essa palavra aqui, para mim, irmãos, ela é mais forte que para qualquer outra pessoa. Porque se tem uma coisa que eu não tenho, é paciência. Eu não tenho paciência. Esse negócio de, eu não aguento sofrer. Eu tenho dificuldade demais de lidar com a gente assim. Mas a palavra diz que nós devemos ter longanimidade. Essa palavra é chata, longanimidade. Aqui também diz, amparei os fracos. Você vê que uma pessoa é fraca, irmão, na fé, que ele não consegue firmar. Ampara essa pessoa, ora com ela, jejua com ela. Às vezes é depressão, às vezes é pecado de repetição, a pessoa não consegue abandonar. É nosso papel fazer isso. Verso 16, Paulo diz, alegrai-vos sempre. E aqui ele está falando no imperativo, alegrai-vos. Por quê? Nós devemos nos alegrar em Cristo. Porque se o mundo lá fora não vê alegria em nós,
eles não vão acreditar que nós temos Cristo, nosso Senhor. Verso 17, orai sem cessar. Sem cessar, sem parar. Em todo o tempo. Tá feliz? Ora. Tá triste? Ora. Tá alegre? Ora. Não tá sentindo nada? Ora. Tá com fome? Ora. Tá nervoso? Ora. Verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Em tudo nós devemos dar graça, irmãos. Outro dia, conversando com um rapaz, ele virou pra mim e falou assim: ô Luizane, eu fico triste porque faço tudo certo e Deus não me abençoa. Eu falei: Deus não te abençoa? Não, Deus não me abençoa, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu vigio, mas Deus não me abençoa, eu continuo pobre, eu não consigo ter as coisas que eu quero. Eu falei: meu filho, você já deu uma olhada à sua volta? Você já enxergou o que está acontecendo nesse planeta? Vivo na minha frente, eu já vi que você tá. Isso é bênção. Tá desempregado? Não, misericórdia. Você já deu uma olhada em quantas pessoas estão desempregadas? Você já teve Covid? Não. Alguém na sua família morreu com Covid? Não. Meu filho, sabe o que é? Não é que você não é abençoado, você é ingrato. Você devia tomar vergonha na sua cara e nunca mais falar isso. Eu só não vou mandar você ajoelhar aqui agora pedir perdão quando nós estamos no meio da rua. Mas assim que você chegar em casa, meu filho, bate o joelho no chão e clama a Deus e pede perdão. Porque nós devemos ser gratos, dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui vivos, comendo todo dia, comendo tanto que olha o meu tamanho, tô gordo, enorme. Comendo, bebendo, dormindo. Irmãos, a ingratidão é um pecado muito grave. Nós temos que dar graças a Deus pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estar vivo, de não estar entubado na UTI, ou pior, estar numa fila aguardando uma vaga de UTI, que não tem. A situação está muito grave. Mais do que nunca, nós devemos dar graças. Verso 19, não apagueis o Espírito Santo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus é muito sensível. O Espírito Santo, ele não concorda com muita coisa que a gente faz. Por amor, ele caminha conosco. Agora, se eu e você começarmos a rejeitar o Espírito, fazer coisas que o entristecem, nós vamos apagar o Espírito Santo em nós. E se o Espírito Santo em nós for apagado, nós perdemos a visão espiritual. Nós perdemos a sensibilidade espiritual. Nós perdemos a escuta do que Deus quer e do que Deus não quer. E isso aí nós vamos entrar na parte do profeta agora. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós temos visto, né? Isso não é de agora, não, irmão. Isso aí sempre aconteceu. Sempre teve muitos negócios de profeta, profecia. Na Igreja Católica não tem, não, né? Eles não têm esse hábito. Mas no meio protestante, evangélico, principalmente pentecostal, porque entre os tradicionais isso não acontece, existe muita coisa de profecia. Se você me perguntar, Luizane, você acredita ou não em profecia de crente? Depende. Primeiro depende do que a profecia diz e quem é o profeta. Por que eu estou falando isso? A maior profecia para o mundo está aqui, ó. Começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Tá aqui. Todo um compêndio de profecias bíblicas. Profecias veio do trono de Deus para nós. Tá aqui. Aí não se discute. Profecia bíblica, 100%. Mas e fora da Bíblia? E nos tempos contemporâneos? Existe profeta? Existe. Existe profeta, sim. Existem pessoas que dão palavras sobre a sua vida e acontece? Sim. Eu mesmo fui prova disso. Eu conheci uma profeta aqui de Manassu, não vou falar o nome dela para não expor. E ela esteve comigo na escola há muitos anos atrás e tudo que aquela mulher falou para mim que viria sobre a minha vida veio. Tintim por tintim. Só que eu, Luizane, eu só acredito na profecia se ela tiver as regras
proféticas que uma profecia deve ter. Uma profecia, ela ensina, ela tem que dar algum ensinamento. Ela tem que edificar você de alguma forma. Uma profecia que você escuta. Ah, eis que te digo que o prédio do Zé Rui vai cair. Me edificou em quê? Em nada. Então ela tem que te edificar. Ela tem que fazer algo na sua vida. Ela tem que mudar. Ou ela tem que te exortar. Como assim, Luizane? Eu tô andando no caminho errado. O profeta vem e fala, muda de vida porque o juízo vai vir sobre você. E ele fala o que você tem que mudar. Agora, profecia. Também a profecia tem o dever de consolar. A pessoa está passando um tempo terrível e Deus levanta um profeta para dizer, eis que te digo que este tempo vai passar. Que eu vou abrir uma porta, vou abrir uma janela, Amém. Edificar, exortar e consolar. Essas três funções são a base de toda a profecia. Ah, mas e profecia sobre o futuro? Irmãos, as profecias sobre o futuro, nós sabemos porque tem sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. Tem Tessalonicenses, Paulo falando sobre a vinda de Nosso Senhor. Então, assim, nós já sabemos qual que é o andamento dos tempos finais. Agora, essas profecias sobre, eis que te digo que vai dia 30 passar o anjo da morte na terra. Irmãos, eu não acredito nisso. Porque se Deus tivesse que fazer uma revelação deste nível, deste porte, eu não acredito que ele usaria uma única pessoa no Brasil, lá num canto, para falar disso, porque é uma coisa muito intensa. Deus usaria vários profetas na terra e avisaria toda a terra sobre aquilo. Outra coisa, Deus não ia usar somente uma rede social para falar disso. Deus ia acordar um pastor aqui, um padre ali, uma freira lá, uma irmã cá. Deus ia fazer uma rede, porque precisa de ser avançada essa profecia, pelo nível de importância que ela tem. Então, eu não acredito. Segundo motivo pelo qual eu não acredito, data. Deus não é de colocar data. Eis que te digo que dia tal, do tal, você vai receber um dinheiro. Não. Deus fala através de profetas, sim, que as coisas vão acontecer na minha, na sua vida, no mundo, mas ele geralmente não coloca data. Esta profeta que falou em 2019 num congresso da Assembleia de Deus sobre o que está acontecendo no mundo agora, sobre essa doença, ela não deu data. Mas ela disse, virá sobre o mundo um grande choro, um grande lamento, vários velórios, muitos descerão à sepultura. Ela disse, muitos que estão neste congresso este ano, essa profecia foi em 2019, ano que vem não estarão mais. E principalmente quando uma profecia se cumpre, você não pode dizer que aquele profeta não disse verdade. Se cumpriu, é verdade. E o outro e último motivo pelo qual muitas vezes eu não acredito na profecia é dependendo do profeta. Deus não fala com gente suja, mentirosa. Deus não fala com gente que não tem compromisso com Ele. A palavra de Deus diz que os nossos pecados constroem um muro entre nós. Deus não ouve. Então, às vezes, a pessoa está toda pecaminosa, toda suja, amaziada, quer falar em nome de Deus, adúltera, quer falar em nome de Deus, não paga as contas, deve o mercadinho da esquina, quer profetizar. Me ajuda, né? É a pessoa mais fofoqueira da igreja, do serviço que trabalha. Ninguém suporta essa pessoa porque ela só faz fofoca. Vai profetizar? Fica pra nós, né, irmãos? Então, não fique desesperado, desesperada, quando você ouvir uma profecia. Você ora, Deus, é da parte do Senhor, Deus? Sei que eu tô ouvindo. Porque Deus não levanta vidente, assim, a torta direita, não, irmãos. Deus deseja que eu e você estejamos com a nossa vida preparada todos os dias, não é só no dia 29 para o dia 30 de maio, porque vai vir o anjo da morte, não. Quando Jesus pregou o sermão escatológico de Mateus 24, ele disse, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. É lógico que hoje Jesus sabe. Ele não sabia aquele dia que estava aqui na terra. Mas agora que ele está já no trono dele, sentado à destra do pai, é lógico que ele sabe. Mas Deus não põe data nas coisas. Nós devemos estar preparados todos os dias. Porque como eu sempre digo aqui, se Cristo não vier, nós podemos morrer.
E nós devemos estar preparados para o último dia nosso, que pode ser a qualquer momento, independente de Cristo voltar ou não. E para finalizar, você e eu que somos cristãos, nós não podemos ser idiotas. Vacina não vai resolver esse problema. O mundo caminha para o caos, o anticristo vai se levantar. O cristão ele deve estar preparado. Luiziane, como que se prepara? Primeira coisa, conserta a sua vida. Tem pecado que tem que limpar? Limpar. Vai, vigia tudo que está acontecendo na sua vida e conserta. Depois, estoca a comida. O quê? Você pode até achar que eu sou doida. É um direito seu, mas é o meu dever te alertar. Estoca a comida. Arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, enlatado. Estoca. Porque o pau vai quebrar, irmãos. O negócio vai ficar feio. Não é vacina, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém que vai resolver o que vem sobre a terra. Porque isto sim é sinal dos tempos. E a Bíblia diz que a tribulação virá sobre nós. Diz que não tem para onde correr. Então nós devemos estar preparados. Jejum, oração, leitura da palavra, concerto de vida, despensa cheia, ó, bico fechado. Falar pouco, conversar menos, ficar brigando em rede social. Gado do Bolsonaro, jumento do Lula. Queridos, quando faltar capim, tanto gado quanto jumento vai passar fome. Então preocupe-se com o seu capim, quer ser você seja jumento ou você seja gado, ou se você é outro animal. Nós devemos estar preparados, porque o dia virá. E se Cristo nos tirar daqui antes, aleluia, aleluia. Mas se Ele não tirar, se a igreja tiver que passar pela tribulação, prepara-te, igreja, porque o pau vai quebrar. Dia 29 de março, fomos convocados aí para um jejum, então eu convoco você também. Jejue. Ah, Luiziane, eu não aguento ficar sem comer o dia todo. Corta um café, corta o almoço, ou corta a janta, o café da tarde, mas jejue. Olha, ofereça o seu jejum a Deus no dia 29, porque esse jejum vai ser da nação toda, clamando a Deus misericórdia sobre o Brasil. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, que o Espírito Santo de Deus não se apague dentro de você, mas ao contrário, que ele se aqueça, que ele aumente, que você não precise que profetas lá de fora falem para você sobre o que vai acontecer, mas que o próprio Espírito Santo revele ao seu coração e que você esteja preparado. Deus te abençoe. Fique na paz.